Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Nota-se neste versículo a importância da nova dispensação em que Deus age diretamente na alma e no espírito dos seres humanos. No tempo de Adão, Deus simplesmente falou aos ouvidos de Adão sobre o seu mandamento, lhe orientando que ele não pecasse contra a sua ordem. No tempo da lei de Moisés, era um código escrito que regia o comportamento dos filhos de Israel para com o seu Deus. Já nesta nova dispensação da graça de Deus, o Senhor deu o seu Espírito Santo que habita em cada um de nós que servimos a Cristo Jesus. Porque todos os que são. Neste versículo, Paulo divide os seres humanos em dois grandes grupos, em que existem aqueles que são governados pelo seu próprio livre arbítrio, bem como pelas coisas que o mundo oferece. E ainda existem aqueles que são influenciados pelos espíritos das trevas. Porém, neste texto, o escritor fala sobre o outro grupo daqueles que fazem parte do reino de Deus, que é o reino da luz, os remidos e eleitos de Cristo Jesus. Porque todos os que são guiados. No tempo da inocência, Adão vivia sendo guiado pela vontade do Criador de todas as coisas. E depois da queda, os filhos dos homens passaram a ser guiados pelo seu livre arbítrio, sendo enganados pelo mundo e influenciados pelo diabo com os seus demônios. No entanto, com a implantação da nova dispensação por Cristo Jesus, tudo mudou para os escolhidos do Senhor Jesus, que passaram a ser guiados pelo Espírito Santo. Ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito. Conforme temos comentado em mensagens anteriores, existem os espíritos dos filhos dos homens, também conhecido como espírito humano, pelo homem natural. Existem os espíritos dos anjos de luz, que fazem parte do reino de Deus, e existem também os espíritos das trevas, que é o próprio diabo, bem como todos os seus
demônios. Todavia, agora, Paulo fala sobre o Espírito Santo de Deus, ele que dá continuidade à obra de Cristo, no que diz respeito à preparação da igreja remida do Senhor Jesus para o grande dia do arrebatamento. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Já nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, nós podemos ler a respeito do Espírito de Deus, como sendo o agente direto do Criador de todas as coisas, na gestão das coisas de Deus em toda a sua criação. Ainda na velha dispensação, o Senhor prometeu que enviaria o seu Santo Espírito para cumprir missões importantes no planeta Terra. E desde o dia de Pentecostes, que ele está com a Igreja remida de Cristo, até a sua volta no dia maravilhoso do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Quem são os filhos de Deus? De acordo com esta passagem bíblica, são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somente quem aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador é que são filhos de Deus, conforme nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de número 12 e 13. Mas a todos quanto receberam ou aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Portanto, nem todos são, de fato, filhos de Deus, mas sim aqueles que nasceram de novo pela influência direta do Espírito Santo de Deus. Finalmente, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No que diz respeito aos remidos de Cristo, na verdade, é implantado em sua vida o reino e o governo de Deus. Isso porque os escolhidos de Cristo Jesus não fazem mais o que desejam, mas buscam dentro do possível fazer a vontade do Pai Celestial. Com a queda da raça humana, os filhos dos homens assumiram o livre arbítrio, fugindo da vontade de Deus para as suas próprias vidas. E com isso, a morte passou a reinar sobre a vida de todos. Porém, Cristo inaugurou um novo tempo, a dispensação do reino de Deus sobre a sua igreja remida. Concluímos, pois, dizendo: os que são guiados pelo Espírito de Deus são aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, nasceram de novo pelo poder transformador do Evangelho de Cristo e estão sendo transformados e regenerados pelo poder do Espírito
Espírito Santo de Deus. Estes vivem pela esperança de vida eterna, porque aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, somente Ele, que vive e reina para todo sempre.